Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com Gilbert de Angelis, que é advogado, professor do curso de Direito, e ele é presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Distrito Federal. O Gilbert também é autor de um livro sobre ensino jurídico. E o tema do nosso bate-papo é o trabalho humano, trabalho decente, condições dignas de trabalho. Então seja bem-vindo, Gilbert, ao podcast Radar Direitos Humanos. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigado, Rodrigo. A alegria é toda minha. Fico muito honrado com esse convite e aproveito para parabenizá-lo e parabenizar também a Diocese Anglicana de Brasília por esse trabalho tão importante em torno de um assunto essencial, que são os direitos humanos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela tua participação. Vamos começar, então, falando sobre a legislação trabalhista, Gilbert. Quais são os principais exemplos de leis trabalhistas que garantem um trabalho decente aqui no Brasil? Bacana, Rodrigo. Pergunta de extrema relevância. E eu destaquei algumas legislações, que naturalmente temos um arcabouço jurídico bastante complexo, mas destaquei 4 principais que me parecem relevantes para esse início de conversa. Começo, obviamente, pela Constituição Federal. A Constituição brasileira, aquela de 1988, tão relevante em diversos aspectos sociais e que nos traz a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Ora, me parece difícil falarmos de trabalho decente sem falarmos primeiro de dignidade humana. E dignidade humana, enquanto fundamento da nossa República, deve estar no centro do ordenamento jurídico e das preocupações sociais. Por isso, começo trazendo essa referência. Ainda em torno da Constituição, não podemos ignorar que ela traz o trabalho como um direito social. É dizer que, sem trabalho, não conquistamos os direitos mais básicos. Aqui, tentando fugir um pouco dos aspectos jurídicos mais técnicos e trazendo para uma linguagem mais simples. A Constituição estabelece no artigo 7º os direitos dos trabalhadores. E são direitos assegurados, então, pela norma mais importante do nosso país, que é a Constituição Federal. E que direitos são esses? Aqui, apenas de maneira exemplificativa, cito a proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, o seguro-desemprego, o FGTS, o salário mínimo, o 13º, a irredutibilidade de salário, entre tantos outros. E convido aqueles que estão nos acompanhando a depois fazer a leitura completa do artigo 7º da Constituição, que traz, portanto, esses dispositivos e direitos tão relevantes. Seguindo, nós temos a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, lá de 1943, e que vem passando por inúmeras alterações ao longo do tempo. Inclusive, a mais relevante ocorrida recentemente é a de 2017, chamada Reforma Trabalhista, e que altera uma série de direitos, até mesmo visando flexibilizar garantias e direitos trabalhistas. É um tema também muito relevante que mexe com esse assunto do trabalho decente. Mas voltando à CLT, ela assegura, então, a proteção do trabalhador, assegura a proteção da relação de emprego e traz normas extensas. São mais de 900 artigos em proteção, inclusive proteção é um princípio do direito do trabalho, em proteção, então, do trabalhador. E por isso, ela acaba sendo tão combatida por forças políticas e econômicas. Afinal, uma legislação que torna mais caro para o empregador contratar é algo que provoca os
as forças econômicas do país a se mobilizarem. E a reforma trabalhista de 2017 tem um pouco essa característica também. Podemos até falar sobre isso, se for oportuno. Seguindo para mais 2 exemplos que me parecem essenciais. A Lei 7.783, de 1989, ela dispõe sobre o exercício do direito de greve. Ora, não adianta a Constituição ter todos esses direitos, a CLT assegurar todos os direitos, mas se não tivermos o cumprimento efetivo, temos que ter meios de buscar essa solução. Obviamente, um dos meios é o Poder Judiciário, temos a fiscalização por meio do Ministério Público do Trabalho, temos o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho que atuam em defesa do trabalhador, mas a greve é um meio pelo qual o trabalhador luta pelos seus direitos. É um meio pelo qual ele exerce uma pressão social para tentar melhores condições de trabalho. E sabemos na história das relações trabalhistas o quanto que o direito à greve é importante. Então, é uma legislação que não pode ser ignorada, porque ela vem com especial relevância nesse tema de trabalho decente. Ora, profissionais em situação desfavorável encontram mais um meio para lutar, e esse meio é a greve. A última legislação que destaco nesse momento introdutório é a Lei Complementar 150 de 2015. Ela dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico e foi uma luta muito relevante, porque o Brasil, que é um país que tem um histórico de escravidão, desde a sua origem, e temos a escravidão contemporânea e falaremos também sobre ela, mas um país que tem essa característica e que tem no trabalho doméstico a sua lembrança, porque originariamente o trabalho doméstico era exercido no Brasil por escravos. Então, o trabalhador doméstico por muitos anos não conseguiu equiparação para ter direitos básicos, para ter uma carteira assinada, para ter 13º, descanso semanal remunerado, férias. Nada disso o trabalhador doméstico tinha. E aí vem uma legislação muito importante, que também enfrentou resistência, mas que equipara o trabalhador doméstico, aqui, então, o empregado doméstico, aos empregados comuns e traz direitos trabalhistas tão importantes que a Constituição já assegurava, mas que eles não viam na realidade profissional deles. Então, por isso, para essa introdução, eu não poderia deixar de falar da Constituição, da lei que trata das greves, da CLT e da lei do trabalhador doméstico. Por fim, Rodrigo, esse tema, a título aqui introdutório, este tema, trabalho decente, ele encontra-se como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. E por isso, parabenizo mais uma vez a Diocese por trazer esse tema à discussão. Porque o Brasil, aqui falando em linhas gerais, ele tem um compromisso internacional de até 2030, isso é um compromisso da humanidade em alcançar certos objetivos, e dentre eles está o trabalho decente. Mas, enquanto um objetivo amplo, nós temos metas específicas, e eu cito algumas apenas como curiosidade. Diz que até 2030 o Brasil deve reduzir em 40% a taxa de desemprego e outras formas de subutilização da força de trabalho. Algo que estamos bastante distantes e poderemos falar disso em momento oportuno. Mas o trabalho precário no Brasil é uma realidade muito relevante e portanto, isso mostra que estamos distante de alcançar essa meta. Isso hoje, em 2023, já tão perto de 2030. Outra meta importante é tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado e acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas. Apesar disso, nós vemos diariamente notícias sobre esse assunto. Recentemente, o Rio Grande do Sul foi foco, meu estado do coração foi foco, infelizmente, de um caso envolvendo o trabalho escravo contemporâneo de trabalhadores de diversos cantos do Brasil. E isso para atender vinícolas e atender produção, então, de vinho e de sucos naturais. Algo lastimável que tem acontecido de maneira bastante recorrente. Então vejamos que uma meta tão básica e tão essencial como acabar com o trabalho forçado, veja que a expressão aqui é erradicar, é dar fim a essa situação. E até então não conseguimos. Ainda nessa linha,
Uma das metas é que até 2025, ou seja, 2 anos, temos mais 2 anos, para acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Também, mas uma situação que estamos distante. E o outro caso que trago é a meta de proteger os direitos trabalhistas e promover ambiente de trabalho seguro e protegido para todos os trabalhadores, inclusive os migrantes e imigrantes e pessoas em empregos precários. Também veja que são temas dos quais o Brasil se compromete a solucionar, mas o diagnóstico atual, faltando pouco mais de 7 anos, é de que não estamos bem encaminhados. E não podemos ignorar, é claro, que estamos vivendo um período de guerra. Não podemos ignorar que acabamos de passar por um período de pandemia. A crise recente, política, econômica e social que o Brasil vem passando, tudo isso traz também uma explicação de por que não estamos conseguindo avançar nesses tópicos, mas certamente não é a única explicação. Gilbert, durante o mês de abril, nós temos a campanha do Abril Verde, né, que chama a nossa atenção, enquanto sociedade civil organizada, para a importância de termos um espaço, um local, um ambiente de trabalho seguro e sadio, saudável para todas as pessoas, né? Mas um outro grande problema que nós podemos enxergar neste mundo do trabalho, eu sempre opto por utilizar a nomenclatura mundo ao invés de mercado, né, para tentar desmercantilizar a força de trabalho. Mas e como é que o trabalho informal se insere? É um obstáculo? O trabalho informal, na tua perspectiva, ele permite, né, a ampliação dos postos de trabalho? Como é que esse trabalho informal ele afeta a realização do trabalho decente no Brasil? Perfeito, Rodrigo. Excelente questão e que nos provoca uma série de discussões relevantes. Tentando aqui sistematizar numa resposta que não seja tão longa, dada a complexidade do tema, começo pelo seguinte. A informalidade é uma realidade no Brasil. Nós vimos isso recentemente com a pandemia. A pandemia nos trouxe dados de pessoas que não tinham renda, elas viviam com base no trabalho do dia. O que ela comia à noite dependia do que ela trabalhou ao longo do dia, porque não tinha uma reserva, não tinha uma garantia. É o profissional que vai à luta diariamente, de maneira informal, tentar vender uma mercadoria, tentar de alguma forma trazer um sustento para a sua família. E aí quando vem a pandemia, que estávamos mencionando, vem uma pandemia que manda que ele fique em casa. Como que ele sobrevive? Isso nos traz a precariedade dessa situação, de um profissional que não tem um mínimo de segurança profissional, uma segurança para a sua sobrevivência, o que afeta, obviamente, toda a logística de dignidade da pessoa humana. Por isso que o auxílio emergencial foi absolutamente essencial para que essas pessoas pudessem sobreviver. E hoje a gente já discute, inclusive, uma renda básica universal, porque os postos de trabalho estão sendo tomados de tal forma que cada vez mais temos pessoas desempregadas e sem condição de retornar ao mundo do trabalho, para usar a sua expressão. Então, é algo extremamente relevante. Mas vamos aqui pensar essa dicotomia entre a informalidade e o trabalho formal. A Constituição estabelece todos aqueles direitos que mencionei. Direitos esses que, em sua maioria, só são aproveitados pelo empregado, por aquele que tem a sua carteira assinada e a sua proteção em uma relação de emprego, ou seja, o profissional formalizado, fichado, como alguns chamam por aí, que tem a sua carteira assinada. Veja a diferença. Um motorista de Uber ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem nenhuma proteção contra qualquer eventualidade. Se ele ficou doente, ele não trabalha, ele não ganha. Olha como ele está numa situação precária. Ao contrário do profissional que está no mercado de trabalho e que tem uma série de proteções. Proteção em razão da sua saúde, descanso, férias, 13º, FGTS, tudo isso sendo protegido. Não é por menos que o direito do trabalho tem um princípio que é o da continuidade da relação de emprego, porque a relação de emprego essa sim protege. Agora, olhando sob a ótica econômica, os empresários vão dizer que quanto mais caro for contratar, menos se contratará. Eu não quero dizer que essa solução seja simples. De fato, aumentar os custos do trabalhador dificulta a sua inserção no mercado ou no mundo do trabalho.
Então, achar um equilíbrio onde o trabalhador tenha, aí sim, o trabalho decente, tenha a sua proteção, tenha direitos básicos, tenha qualidade de vida, mas de uma maneira que a economia consiga tomar aquele serviço e os empreendedores tenham incentivo para contratar. A reforma trabalhista até veio com uma promessa de flexibilizar normas trabalhistas e aumentar os empregos. Passados aí 6 anos, os resultados não estão tão evidentes. Mas é fato que tivemos uma pandemia no meio do caminho. Então é importante também dar um tempo a mais para se analisar essa situação. Mas fato é, essa é uma discussão muito relevante. Defendo sim o trabalho formal, a relação de emprego, e que os profissionais possam também ter outras formas de trabalho, mas enquanto empreendedores, enquanto pessoas que estão atuando e de fato se beneficiando dessa situação. Não é a pessoa que é autônoma porque não consegue um emprego e está numa situação de precariedade, ou é autônoma no formato da pejotização, que é uma fraude às leis trabalhistas. E sim uma pessoa que é autônoma porque fez essa escolha de vida, empreende e consegue trazer o sustento à sua família. Sendo assim, teremos uma condição muito mais adequada. Mas é uma questão complexa, é uma questão que daria para discutirmos por algumas horas. Certamente uma banca de doutorado não seria suficiente para responder a contento esse tipo de pergunta. Mas vamos continuar a refletir aqui, Gilbert. Me diz, na tua perspectiva, qual o impacto que as desigualdades de gênero, de raça e econômica também, né, afetam o trabalho decente no Brasil? Pergunta de extrema relevância e que guarda relação com o que é a nossa sociedade. Penso que essas desigualdades todas mencionadas, elas não estão só no ambiente do mercado de trabalho ou do mundo de trabalho, e sim na sociedade em todos os aspectos. Tenho certeza que, mesmo em ambientes religiosos, acontece situações de preconceito, acontece alguma situação de uma exclusão social porque determinada pessoa é negra, porque determinada pessoa tem uma condição social mais desfavorável. E parece que isso se repete na sociedade em diferentes meios. E no trabalho, infelizmente, não é diferente disso. Agora, tentando entender um pouco essa realidade, vários estudos apontam, e isso não é, me parece que novidade para ninguém, que mulheres em situação semelhante, exercendo o mesmo cargo, tendo um currículo, uma formação similar, mulheres em geral recebem menos. Temos ainda, nas grandes corporações, uma presença muito maior de homens nos cargos de alto comando do que mulheres. O mesmo se repete quando falamos de negros. Infelizmente, vemos poucos negros ocupando cargos de liderança nas empresas. A presença dos brancos ainda é maior. A presença do branco homem. A presença do branco homem hétero. E se ele for de uma família que traga para ele uma condição já mais privilegiada, é ainda mais frequente. Então, isso é um fato da nossa sociedade, isso é um fato que está presente no meio profissional. E aí a pergunta de 1 milhão, como mudar isso? Como transformar essa sociedade em algo que está tão enraizado na nossa sociedade? Bom, vejo algumas ações que são interessantes. Por exemplo, as ações afirmativas que muitas empresas começam a adotar. Empresas que agora vão contratar um professor, um advogado, um economista, um administrador e abrem vagas exclusivas para negros, abrem algumas vagas exclusivas para mulheres. Pessoas com deficiência, que aqui não falamos, mas que também precisam dessa inclusão, precisam, merecem e têm muito a contribuir. Então, ações afirmativas que deem espaço e oportunidade para que elas ingressem no mercado de trabalho é algo que me parece de extrema relevância e muito apto a, pelo menos, reduzir um pouco essa disparidade. Já estamos encontrando, isso é curioso, Rodrigo, que algumas empresas famosas, elas estão adotando essas políticas e começamos a ver alguns casos de resistência por parte da sociedade. Resistência ao argumento de que seria uma espécie de preconceito inverso, como se o homem branco falasse, ora, se essa vaga é só para mulher negra, eu não vou conseguir o acesso. Mas é ignorar que por tantos anos o homem branco hétero sempre teve o acesso por conta dessas características.
enquanto a mulher negra, a pessoa com deficiência, uma pessoa de uma classe econômica menos favorecida, vem passando por essa situação ao longo de muitos anos. E a gente vê aquela questão da ascensão social, o quanto que uma pessoa que cresceu na favela consegue sair da favela e crescer na vida. Os dados indicam, infelizmente, e isso é muito triste, algo que precisa ser transformado, mas indicam que a taxa de ascensão social ainda é muito baixa. Em geral, pessoas que os seus pais não têm grandes condições acabam seguindo caminhos parecidos. E se não tivermos políticas públicas, mas também políticas privadas e sociais para transformar esse meio, nós não veremos diferença. Então eu aplaudo, eu reconheço como algo admirável e muito relevante essas ações afirmativas praticadas pelas empresas. Mas também considero importante algumas medidas públicas. A exemplo da Lei 8.112 de 1990, que trata dos servidores públicos federais, servidores civis da União, essa legislação ela nos traz no artigo 5º, parágrafo 2º, cotas de 20% para portadores de deficiência no serviço público. Então, ela abre um espaço para a pessoa com deficiência ingressar no serviço público. A Constituição também tem previsão similar. Temos, na mesma medida, a Lei 8.213 de 91, que traz, lá no artigo 93, cotas para os portadores de deficiência, agora sim, no setor privado, para empresas que têm determinado porte. Então, vejamos, a lei trazendo certos requisitos e abrindo vagas para pessoas que tradicionalmente vêm sendo excluídas. Temos as cotas universitárias, que também me parecem fundamentais, porque quando abrimos cotas para pessoas negras, quando abrimos cotas para pessoas com deficiência e para pessoas que estudaram em escolas públicas, a gente está permitindo a ascensão social, nós estamos qualificando essas pessoas e dando mais oportunidades. Me parece ser esse o caminho, mas é claro que isso é uma parte desse processo. Também não podemos ignorar o quanto, num ambiente de trabalho, nós queremos que seja um ambiente de trabalho decente, um ambiente de trabalho saudável, temos ainda a figura do assédio moral, do assédio sexual, e que muitas vezes são justamente esses grupos que mais sofrem. Então, é um ponto aí de extrema relevância que temos que nos preocupar, sem dúvida alguma. Já trouxeste aí algumas sugestões para superar essa desigualdade ou essas diversas desigualdades e, por vezes, acumulação de vulnerabilidades. A gente pode imaginar uma mulher negra que reside na periferia de um grande centro urbano e que é lésbica, ela vai enfrentar uma série de obstáculos que são impostos pela sociedade. E aí que é bom destacar, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, não fazemos referência a uma fragilidade pessoal, não é? Mas é uma vulnerabilidade social, imposta pela estrutura que, evidentemente, misógina, machista, opressora e violenta. Então é importante, de fato, é muito importante que a sociedade civil, o poder público, o Estado, em conjunto, de uma maneira colaborativa e cooperativa, possam promover políticas de garantia desses direitos. Exatamente. Muitíssimo obrigado por compartilhar conosco tantas reflexões importantes. Gilbert, para concluir esse bate-papo, eu gostaria de saber, na tua perspectiva, qual deve ser o papel, ou, melhor dizendo, qual pode ser o papel das instituições e organizações religiosas, da religião organizada, vamos dizer assim, para superar esses problemas relativos ao acesso ao trabalho decente, a uma vida com um padrão de dignidade em nosso país. Bacana. Essa é uma pergunta muito especial e vamos tentar pensar alguns aspectos que me parecem relevantes. Primeiro, sabemos, e não podemos ignorar numa conversa em um ambiente religioso, que não estou falando de uma religião específica, nada concreto, mas sabemos que, de maneira muito geral, tem situações de preconceito, inclusive dentro do espaço religioso. De pessoas que, infelizmente, usam de má fé a religião e a fé alheia para disseminar ódio, disseminar discriminação, disseminar segregação.
Obviamente que esse não é o papel de uma pessoa religiosa que pauta a sua vida na fé. Mas pensando aqui, e obviamente esse é o caso da Diocese Anglicana de Brasília, pessoas que estão bem intencionadas, me parece que um primeiro ponto interessante é promover a reflexão. E isso vocês fazem muito bem. Trazer o assunto à baila é fundamental. Para que aquele religioso que emprega, por exemplo, que é um empregador, ele tenha consciência do outro lado. Ele entenda o quanto o trabalho é importante para o seu empregado. Ele promova debates e discussões de modo a ajudar na construção de um trabalho decente. Ele tem um olhar para o outro, para o seu irmão, como alguém que é digno, assim como ele, que é filho de Deus e que merece a mesma proteção. Então, me parece que a mudança de consciência, a atenção a esse problema, tudo isso parte desse debate, parte dessa conversa. Também me parece que as comunidades religiosas elas têm meios de acolher pessoas em situação de dificuldade. E elas fazem. Trabalho social é algo que se faz muito no ambiente religioso. É algo que eu admiro bastante, sempre que posso contribuir. Então, pensamos aqui na situação de uma mulher que é vítima de assédio sexual no seu ambiente de trabalho. Ela poderá muitas vezes buscar o socorro justamente no seu ambiente, na sua comunidade religiosa. Essa pessoa que sofre uma situação de trabalho análoga à escravidão poderá vir na religião buscar um suporte. E a igreja ter uma atenção especial a esses problemas, conseguir identificar a dor alheia e oferecer esse apoio, me parece que é algo importante. Tudo começa pela consciência do problema, avança para algumas medidas concretas, passa também pelo acolhimento das pessoas que estão em dificuldade, pela mudança de atitude daqueles que hoje não têm uma atenção aos direitos do trabalhador. Então, com certeza, as comunidades religiosas têm um papel fundamental e podem contribuir bastante na transformação desse cenário, para que a gente consiga avançar enquanto país, avançar enquanto seres humanos, enquanto humanidade, que é algo que, infelizmente, ainda estamos numa situação bastante precária. Precisamos avançar e, com certeza, as comunidades religiosas são parte desse progresso. Gilbert, mais uma vez, muito obrigado por topar conversar conosco sobre esse tema tão importante. E, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te agradeço e, com esse agradecimento, eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Mais uma vez, eu reitero a gratidão por estar aqui, esse honroso convite da Diocese Anglicana de Brasília. Muito obrigado. Meus cumprimentos a todos que nos escutam. Parabéns por esse podcast, um espaço importantíssimo para discutir direitos humanos, uma temática de absoluta relevância, essencial para o avanço não só da nossa comunidade, não só do nosso país, mas da humanidade. Estamos falando de valores que são, inclusive, bíblicos, que são religiosos, que estão pautados na nossa fé. Então, muito obrigado, foi uma grande honra, estou à disposição. Sempre que necessário, estarei aqui, será um grande prazer. Muito obrigado, Rodrigo. Nós que te agradecemos, eu sou Rodrigo Spiuca e sobre o tema Trabalho Humano e a Agenda 2030, eu tive o prazer de conversar com Gilbert de Angelis, que é advogado, professor do curso de Direito, presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB-DF e autor de livros sobre ensino jurídico. A você que nos ouve, eu desejo que fique bem, saudável e até o nosso próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.